Olá, eu sou a Karine Lima e hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. Você já se pegou repetindo padrões que são dos seus pais ou viu seus pais repetirem padrões que são dos seus avós? Se você já passou por algum problema desse ou conhece alguém que já tenha passado, curte esse vídeo, comenta aqui pra gente, compartilha e já se inscreve no nosso canal para você saber tudo o que acontece. Quantas vezes a gente vê filhos e netos repetirem as mesmas atitudes ou as histórias da sua família? Mas afinal, isso é uma questão de exemplo? É questão de genética? É questão de convivência? O interessante é que de fato essas repetições acontecem e em toda a família a gente tem pelo menos um caso de repetição de padrões. Por exemplo, a escolha espontânea pela mesma profissão do pai ou da mãe, ou quando aquela filha escolhe um parceiro ou uma parceira com características muito parecidas do próprio pai ou da própria mãe. Eu aposto que você conhece casos assim. E afinal, como que a gente pode explicar tudo isso? E é aí que entra a constelação familiar sistêmica. Mas não é... Isso aqui é feio, não vou falar isso. A constelação familiar é uma técnica, mas muito mais do que isso, ela também é uma filosofia de vida. A maneira como ela é feita hoje foi criada e desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que ele dedicou a maior parte da sua vida em estudar comportamentos humanos. Bert partiu do pressuposto de que todo ser humano pertence a um sistema, ou seja, pertence a uma família. A técnica da constelação é aplicada considerando os padrões que se repetem ao longo das gerações. E como a pessoa pode estar atuando mais em função da consciência familiar do que da própria consciência. Dessa forma, a técnica da constelação é aplicada considerando os padrões que se repetem ao longo das gerações e como a pessoa pode estar atuando muito mais em função da consciência familiar do que da própria consciência. Dentro do estudo sobre constelação familiar, Bert descobriu que existem 3 leis que regem todos os sistemas. E ele nomeou carinhosamente como leis do amor, que são elas: a lei do pertencimento, lei da hierarquia e lei do equilíbrio entre dar e receber. Mas eu vou explicar sobre elas mais tarde em outros vídeos. E o que isso quer dizer? Que para existir ordem, equilíbrio e harmonia dentro de um sistema, a gente precisa que essas 3 leis estejam em equilíbrio. E cabe então à técnica da constelação familiar descobrir qual lei foi quebrada e em qual geração essa lei se quebrou. O que a gente faz depois de achar qual lei foi quebrada e em qual geração é reajustar essa ordem para que haja um equilíbrio e aquela pessoa consiga seguir a vida dela em harmonia e com felicidade. A ideia da constelação é que ela consiga ver a própria situação sendo representada diante dos seus olhos, porém de uma forma que vá muito além da visão e realmente toque na alma daquela pessoa. Isso porque faz com que a pessoa deixe de se ver no seu sistema como vítima ou juiz e passe a entender a responsabilidade pelos seus atos dentro do processo. E isso foi um pouquinho do que é a constelação familiar. É lógico que existe muito mais coisa que a gente pode falar e estudar, mas para isso você precisa participar de um processo para realmente entender como que isso funciona. Atualmente a constelação existe em 3 tipos: a forma individual, em grupo ou online. E você pode participar de diversas formas. Somente como participante para assistir e apenas compreender a teoria da constelação familiar, como representante para você atuar em um sistema familiar, representando parte daquele sistema de outra pessoa que está constelando, ou como constelado, que é quando você leva um tema para o constelador e você constela o seu próprio sistema familiar. Se você quiser saber mais informações, deixe o seu e-mail aqui nos comentários e a gente vai entrar em contato com você. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e não perca os próximos vídeos. A gente vai explicar mais sobre as 3 leis do amor e você vai entender um pouquinho de como isso se aplica na sua vida. Ah, mas não é... Isso aqui é feio, não vou falar isso. Como que você não vai falar?